Vamos falar da Supercopa, porque tem Flamengo, tem Palmeiras e finalmente, né, temos uma data e um local, se é que não vai ter mais uma mudança. Ontem a CBF confirmou o estádio Mané Garrincha em Brasília como sede do jogo. Atenção, dia 28 de janeiro, hein? A primeira previsão era 28, mudou para 29, voltou para 28 e agora é 28 de fato, e no estádio Mané Garrincha em Brasília. Renato, uma grande desorganização, né? O que você está pensando sobre esse jogo? E por que uma competição tão legal, que já tivemos grandes jogos, está começando a fazer parte da cultura do calendário brasileiro, mas não precisava ser desse jeito, né? Não, não precisava. Aliás, não deveria ser desse jeito, né? É uma completa esculhambação o que a CBF fez em relação à Supercopa, né? Agora, é um grande jogo, né? Isso é que é importante que fique claro, né? Porque às vezes, é um título, tudo bem, vale um caneco. Mas ele é principalmente um grande jogo, né? Vamos lembrar Palmeiras e Flamengo decidindo a mesma Supercopa há 2 anos atrás. Foi um jogaço, um 2-2 espetacular. Depois uma decisão por pênalti também, daquelas cardíacas. Flamengo e Atlético Mineiro, ano passado, também um jogo muito bom, e também uma decisão por pênaltis cardíaca, que o Flamengo desperdiçou 4 ou 5 match points. Enfim, ele é um grande acontecimento, porque ele junta, normalmente, os 2 melhores times da temporada. Ano passado até fugiu um pouco a isso, porque o Atlético ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Ano passado não, ano retrasado, né? Já está em 2023. Mas, enfim, mas normalmente são os 2 melhores. Você vê, Palmeiras e Flamengo são os 2 melhores times do Brasil no momento. Não resta a menor dúvida disso. Como eram em 2020, né? Por causa de 2029. Em 2021, o Atlético foi absoluto. O Palmeiras talvez fosse o melhor time, segundo time, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores e aí o Flamengo, como vice, foi disputar. É um grande jogo, E absolutamente sem prognóstico, né? Porque o Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa. Eu tenho visto muitas análises do Palmeiras que não contratou ninguém, mas, gente, eles perderam simplesmente o melhor jogador da temporada passada. O Gustavo Scarpa não foi o melhor jogador do Palmeiras no ano passado. O Gustavo Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vai me dizer que ele não vai fazer falta? Me desculpe. O Rafael Podendo Veiga perder o Danilo também, né? Exatamente. Era o segundo passo que eu ia chegar. O Rafael Veiga está de volta. O Rafael Veiga jogava muito? Jogava. Mas vamos ver como é que vai voltar esse Rafael Veiga. Ele já voltou no ano passado e ficou mais no banco do Scarpa. E agora essa questão de perder o Danilo. Que se perder o Danilo é um desfalque seríssimo, seríssimo. Agora, em compensação, tem um time no resto armado e tem esse menino Endrick, né, que tudo leva a crer que é um fenômeno. O grande barato de ver o Palmeiras esse ano vai ser ver o Endrick, né? O Endrick, se o Abel o mantiver como titular e tudo, tem tudo para fazer um campeonato espetacular, uma temporada espetacular. Então, essa Supercopa tem todos esses atrativos aí. Eu acho que vai ser bem legal. Gabi, é a expectativa de um grande jogo mesmo. Em 2021, a gente já viu isso acontecer, né? Como o Renato citou, foi um empate por 2-2, uma vitória do Flamengo nos pênaltis. Um jogaço, eu estava lá, inclusive, foi muito legal de acompanhar. A Supercopa do Galo também contra o Flamengo foi muito bacana. E agora, mais uma vez, essa competição que já está entrando, né, para a cultura do nosso calendário. Agora, pensando nesse jogo, o Palmeiras que vem já com um elenco muito azeitado na mão do Abel Ferreira, muito consolidado, e o Flamengo, que é mais estrelado, mas ao mesmo tempo começando um novo trabalho com o Vitor Pereira, é muito equilibrado, né? E será que esse jogo já pode determinar ou ao menos influenciar um pouco do que pode ser a temporada dos 2 times? Acho que é muito cedo ainda para dizer, Lu. Acho que a gente vai ter... Inclusive, eu não consigo nem apontar um favorito. Falar, não, o Flamengo vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar. Não consigo fazer isso agora, porque eu acho que é o encontro das 2 maiores potências do futebol brasileiro e que tem 2 propostas diferentes, né? A gente vinha falando do Flamengo, extremamente reforçado, com um time melhor ainda do que 2021, mas com o início de trabalho do Vitor Pereira, como você disse, e do outro lado, um Palmeiras menos estrelado, com alguns reforços da base, e que tem um time principal, né, um time A, muito superior às suas outras opções, muito superior ao seu banco de reservas. Então, o time A é diferente demais do time B, ao contrário do que a gente vê no Flamengo, que, como o Renato já vinha destacando, tem um time B melhor do que muitas equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, a Supercopa é
decisão, é jogo único. Então a gente vai ter o melhor de Palmeiras e o melhor de Flamengo numa mesma partida em Brasília. Vai ser muito interessante, na minha opinião. Agora, dizer que vai dar o tom, né, do que vai ser a temporada do Flamengo ou a temporada do Palmeiras, eu acho que é muito cedo. Vocês vinham falando do Rafael Veiga, né, principalmente como o Palmeiras vai depender ainda mais dele com a saída do Scarpa. Palmeiras que fez jogos treino aí, né, nessa pré-temporada, inclusive alguns no Allianz Parque. O que fez contra o Audax, por exemplo, o Rafael Veiga, que volta agora e está voltando a pegar ritmo, quando ele sai, né, nas substituições que o Abel Ferreira fez, o Abel fez muitas mudanças nesses jogos treino para entender mesmo o que ele tem à disposição, em que nível estão os seus jogadores. Quando o Veiga sai, o time perde bastante também. Então eu vejo um Palmeiras que vai se tornar ainda mais dependente desse jogador. Então, na minha avaliação, essa é a principal diferença entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras gera alguma dependência dos seus principais jogadores, não é? Como o Rafael Veiga, pode perder o Danilo também, e vai apostar bastante na base. Nos jogos treino, a base não comprometeu. Na defesa, quando o Abel colocou o Vanderlan, por exemplo, deu super certo, não comprometeu. Por outro lado, o Flamengo tem substituições infinitas para fazer. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. É o banco que cada um dos dois times tem. Agora, de qualquer maneira, na Supercopa vai ser o melhor de Palmeiras e o melhor de Flamengo. E como são dois times, as duas principais potências do futebol brasileiro, tem tudo para ser uma excelente partida, para ser um evento mesmo atrativo. A gente já viu no passado outras edições que não foram tão legais assim, ou que as próprias torcidas, né, não davam tanto valor. Agora, por essa questão da rivalidade, por ser um repeteco do que a gente viu em 2022, quando o Flamengo levou a melhor nos pênaltis, acho que vários elementos interessantes para a gente ficar de olho, e a torcida também acaba ficando mais envolvida com essa partida, mesmo sem ser um título de grande prestígio assim, no nosso futebol nacional.